Sejam muito bem-vindos, então, a mais um Roy Hunters. Não estamos bem-vindos a porra nenhuma mais também, que a Bruna Calma aí. Travou a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Estamos aqui, mais uma vez, para falar um pouquinho sobre um tema só que... Só um segundo. Calma. Caralho, matar esse filho da puta. Não estamos bem-vindos porra nenhuma. Não, é porque eu tenho um... Tem que começar assim, foda-se. Editor, bota isso no começo. Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que tá nos ouvindo ou o pessoal que tá nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso pro Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos pra você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, pra você que está ouvindo. Vem com a gente pro Growth Conference. Aqui o Guilherme Lippert. Minha expectativa pra esse episódio é entender qual vai ser a próxima ferramenta de inteligência artificial que eu vou usar. Aqui é @João Pedro e eu quero entender, fora do hype, como as pessoas realmente estão usando IA. Boa. Aqui é eu, Sérgio Fernandes, e o meu intuito é mostrar que a Copybase é a melhor ferramenta de IA para profissional de marketing no Brasil. Enviesado pra caralho, mas tudo bem, vambora. Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Estamos aqui agora para falar sobre um tema que pessoalmente eu gosto muito, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a AI, você já viu no título aí. E hoje a gente tem um host que parece meu irmão, mas ele não é nada meu, apesar de loiro também, que dessa vez a gente colocou aqui porque nenhum dos nossos outros hosts puderam vir, né, João? Você vê como eu sou prestigiado, né? Não tão bem-vindo assim. Não, tô brincando. Eu pessoalmente gosto muito do João, ele é um amigo pessoal aqui, mas a gente vai ter... A gente não teve a presença dos demais hosts, ele tá aqui em São Paulo, eu falei, porra, por que não, né? Vai ter uma boa presença aqui pra nos ajudar hoje. Inclusive, escutem o episódio que eu participei também, que tá muito bom. Porra, bom demais. Bom demais, é verdade. E... não menos importante aqui, muito mais importante, na verdade, do que todos nós dessa vez, é o Serjão da Massa, Sérgio Fernandes, da Copybase. E aí, mestre, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, cara, uma honra estar aqui. Eu já falei que eu sou ouvinte assíduo ali, né, do Spotify. Não sei onde é que a galera mais escuta aí, se é no Spotify, se é no YouTube, mas, pô, uma honra estar aqui. Spotify, provavelmente. Provavelmente é mais prático, né? É, treinão, dirigindo. É, padrão, né? Eu, no caso, só dirigindo. Mas... cara, conta um pouquinho aí pra galera te conhecer rapidamente, assim, quem tu é, da onde que você vem, do que você se alimenta, aquela coisa. Boa, vamos lá. Cara, tem uma galera do marketing que me seguia quando eu comecei a produzir conteúdo lá em 2018. Eu usava um @, engraçado, inclusive, @mago do marketing na época. Eu falava, fazia conteúdo de tráfego pago e tal. Então tem gente que até hoje nos eventos de marketing fala Mago. Eu falo, meu Deus, meu Deus, 3 anos, velho, até enterrou. agora. Mas é engraçado, cara. A galera começou a me conhecer mais no mercado de marketing e mídia paga especificamente por conta do conteúdo que eu comecei a gerar em 2018. Mas eu trabalhei um bom tempo, cara, com agência, né? Então trabalhei durante muitos anos prestando serviço. Cliente pequeno, negócio local, depois cliente médio porte, até atender alguns clientes ali, tipo Americanas Empresas, Mormai, Conta Simples, enfim, outras grandes empresas. E em 2021... eu comecei uma ideia quando eu descobri pela primeira vez IA, né? Junto com o meu sócio, que não era meu sócio ainda. 2021. 2021. Que ninguém falava de ChatGPT ainda. Ninguém falava. Tanto que meu sócio, que é meu CTO hoje, ele me mostrou, falou assim, cara, tu já viu sobre isso aqui? Aí eu olhei aquilo ali e falei assim, isso é mentira, não dá pra usar. E aí eu consegui um acesso na OpenAI, era fechado, não era só se cadastrar, né? Era fechado, você tinha que aplicar com o teu e-mail e eles liberavam se você fosse aprovado lá no processo, mandar uns documentos e tal. E aprovaram a gente, liberaram a API, a gente começou a testar, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui... E era só API, nem tinha o ChatGPT mesmo, né? Era só o OpenAI. Não existia o ChatGPT e não existia nem a versão do GPT que tá agora. O GPT-3, no meio dele, o DaVinci 0.2 ainda, quando a gente começou. Ah, sim. Então a gente começou a testar, assim, num campinho aberto, aquele playgroundzinho da OpenAI. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, meu Deus, velho, eu tenho que fazer um business com isso aqui. E como eu tinha agência já e atendia alguns clientes, eu falei, cara, vamos começar a validar isso aqui com alguns clientes, pra ver se isso de fato agiliza trabalho com eles e tal.
O meu time não queria usar, porque era trash ter que logar na OpenAI com a minha senha, entrar no bagulho e selecionar DaVinci 002. O cara, que porra é essa? Eu não vou usar isso. Sim. Mas eu testava com algumas demandas específicas e eu via que para algumas coisas ele desenvolvia muito mais rápido e com certa qualidade. Mas o DaVinci 02 ainda era meio capenguinha, assim, né? E aí, cara, esse meu amigo Felipe, que é o meu CTO, ele falou... Cara, eu sou programador, ele tava fazendo mestrado em ciência da computação na USP, tava quase se formando. E ele é um cara do marketing, ele tinha um e-commerce, vendia produto e tal. Ele falou assim, cara, mas eu quero voltar a programar, porque eu sou apaixonado por programação. Eu falei, bicho, tu quer programar, eu quero fazer um business com isso aqui, vamos juntar então, vamos testar aí. Continua com o teu e-commerce, eu continuo com a minha agência, mas bora validar isso aqui. Legal. E aí, alguns eventos que eu tava indo, a gente começou a falar um pouco da empresa e, cara, desde lá, fomos construindo a Copybase. Mas aí, pra gente não ficar 3 horas só nessa história, a gente vai destrinchando durante o podcast. Só uma pergunta bem idiota, mas o que significa... Qual que é a moral do nome Copybase? Da onde surgiu? O que Copybase, cara, na verdade é um nome que eu amo e odeio, porque a galera acha que eu faço só copywriting, que é uma IA pra copywriting, e não é. Mas quando a gente surgiu, como eu já tinha uma base, uma audiência que era de tráfego pago, growth, e quando eu falava copy, o cara, caralho, faz copy? Quero ver. Faz sentido. Pra mim era bom, eu vendia mais fácil. Base é tipo base de copy, era mais ou menos isso. Era tipo ter uma base de copy com IA. Saquei. O nome anterior era muito pior, tá? Então, Copybase... Eu pensei que era um trocadilho com copy-paste. Então, já me falaram isso. Você não é o primeiro que me fala isso, mas pode ser bom, pode ser ruim, né? Não tinha um software que era de... Tipo um drive diferenciado que chamava alguma coisa Base? Base Jump? Não? Não é Basecamp que você tá falando? Basecamp, esse mesmo. Puta merda. Tinha. Agora que eu lembrei disso. Mas ele... Assim, o nome anterior, você perguntou, era Izon com Y. Então, a gente falava Yzon, Izon, Yzon, Aizon. Então, cara, a gente falou podia assim... ser o mineirês, o ISO 9001. E foi um mineiro que falou o Aizon. Eu lembro quem foi. Quando ele falou, eu falei, a gente tem que trocar esse nome. Quando ele falou, eu tinha certeza que eu tinha que trocar aquela porra. O Aizon. Aí a gente trocou pra Copybase, cara. Mas é um nome que ajuda a gente pra vender pro cara de performance, mas quando eu vendo pra um B2B, que não é um cara de tráfego, media growth, ele fala assim, vocês fazem copy, né? Pro meu copywriter. Certamente essa é a primeira coisa que vem, Exato. né? Tipo, que tu coloca no nome uma parte do processo, né? Tipo, se fosse, sei lá, V4, a gente chamasse de... Sei lá, V4 Traffic, V4 Ads. Mas eu não faço só Ads, sempre tenho esse mas não é só copy, né? Isso é meio... Talvez seja ajuda, mas problema, alguns pontos atrapalham, mas acho que no geral, no overall, acaba ajudando mais. Eu acho que pelo menos direciona, né? E pode ser meio que o teu... Teve um episódio que saiu, sei lá, umas 2 ou 3 semanas atrás, provavelmente, quando esse aqui estiver saindo, que a gente fala do boi de piranha, né? Que é o produto pra abrir a carteira e pá. Então talvez a copy seja porque de fato copy é uma das coisas mais óbvias que a AI ajuda, mas aí tem mais um monte de coisa, né? Mas eu queria direcionar um pouco do papo aqui pra gente pensar, e pra galera que tá nos ouvindo, que no fim das contas vai ser aí, eventualmente o cara que é dono de empresa, eventualmente o cara que é marqueteiro, né? Que é o público principal aqui do iHunters. Tipo... Tem muita gente que já tá se envolvendo muito nisso, já usa um ChatGPT, já tá usando outras ferramentas, eventualmente até cliente do Copybase deve nos ouvir aqui provavelmente, porque tu até fala do Roy Hunters lá no Instagram e tal, mas o que a gente poderia trazer assim pro cara focar, tipo, cara, o que vale a pena, até onde vale a pena ir? O Denner, se ele tivesse aqui, ele seria o cético, né? O cara que, cara, relaxa, isso aí não é tão... Não investe a tua vida nisso agora, né? Falando pro ouvinte, mas vamos pegar aqui um cara mais enviesado do lado de que, vale a pena, e a gente que tenta colocar, assim, numa posição mais cética, o que é importante, de fato, pro cara prestar atenção? Que, por exemplo, o conteúdo sobre IA na internet é insuportável. Tipo... Toda hora. Primeiro que parece que tudo é um grande copy-paste de um do outro, porque eu vejo sempre os mesmos exemplos. 50 prompts para fazer tal coisa. Não, ou então assim, a IA você pode ganhar dinheiro porque você pode ir no chat GPT, escrever um livro infantil, aí você pega, vai no Mid Journey e faz lá capas, imagens e põe na Amazon, e esse livro pode vender milhões. Beleza. Tipo assim, deve ter um cara que fez essa porra e acho que nenhum cara fez isso, o cara só fez o livro, nem vendeu. A galera fala como se isso fosse uma fonte de renda. Pode fazer, assim como eu posso escrever um livro aqui na minha mão, pôr na Amazon e vai estar lá com outros... E convenhamos, né? Quantas dessas ideias foram geradas por AI também, né? Só pro cara fazer um vídeo aleatório, tá ligado? Parece muito que o cara pediu pro ChatGPT falar uso do ChatGPT. Tipo isso. E eu sempre vejo esses mesmos conteúdos com os exatos mesmos exemplos, eu fico, beleza, mas no mundo real, como realmente tá sendo usado pra gerar ROI? Não necessariamente só ROI financeiro, mas ROI de tempo. Qual que é o uso que você tá vendo ali mais interessante
prático, né? E não só hipotético, que a galera vai muito no hipotético. Não, você poderia fazer isso, você pode fazer aquilo, mas o que as pessoas realmente estão fazendo? O cara pode sair daqui, terminar ali de dirigir e falar, não, beleza, então eu vou aplicar esse negócio aqui, que isso aqui vai dar ROI agora. Boa. Cara, pergunta boa. Na verdade, o que a galera acaba pensando quando conhece IA pela primeira vez, o contato é por algum conteúdo no LinkedIn, no Instagram, no story de alguém, e aí tem alguns vieses, né? Um é o cara, é o marqueteiro raiz, é o cara que era afiliado um tempo atrás, aí depois ele foi pro dropshipping, aí depois ele foi pro PLR, aí agora ele tá na inteligência artificial, ele vai sempre usar um jeito de ganhe dinheiro com isso. Esse cara, ele vai sempre usar com um viés de ganhar dinheiro, não importa qual seja a ferramenta. Então esse viés, ele não vai deixar de existir. Dá pra fazer? Dá, mas não é o que... ainda funciona, né? Ainda funciona, mas não sei por quanto tempo. O outro viés é, na vida real, o cara começar a aplicar isso, só que quando ele começa a entrar em IA, fala assim, cara, vou seguir uma galera que fala sobre IA, vou ler uns sites sobre isso, começa a acontecer o que o JP falou. Cara, fica tudo repetido, tudo igual, 50 prompts para gerar tal coisa, esse PDF vai te dar o guia para masterizar o ChatGPT, ou então um curso de ChatGPT. Cara, no fim das contas, o que a gente vê na Copybase lá, cara, na Copybase a gente já passou mais de, sei lá, assinantes, 2 a 3 mil assinantes, e o B2B que a gente tá abrindo há relativamente pouco tempo, e é o que a gente tá focando agora, que são os times de marketing em si, que é onde a gente mais tá vendo resultado. E o que eu falo de resultado? Vamos entrar na prática. Quando a gente viu na nossa base de milhares de clientes assinantes lá ativos, e eu ia conversar com esses caras, eu ia analisar o uso deles, vários trabalhavam em agências ou eram de times de marketing de algumas empresas e não era o CEO ou o diretor de marketing. Ele era o operador que contratava por conta própria. Então acabava tendo churn também, porque o cara pagava do próprio bolso para beneficiar a empresa. E aí o cara falava assim, justo aí, porra, ajuda meu trabalho, mas o meu chefe não paga e, cara, eu não vou usar agora não. E aí quando lançou o ChatGPT gratuito, essa galera começou a usar o GPT 3.5. Então bora começar falando do meu amigo e concorrente ao mesmo tempo, ChatGPT 3.5 gratuito ali. Cara, onde é o uso mais prático no marketing para você começar? Primeiro tipo de uso, cara, copy é no-brainer. Obviamente vai te ajudar com copy, mas depende de como você usa isso. Eu não vou falar aqui exatamente de prompt, porque não é o intuito até do episódio, mas, no geral, como você faz para ter uma boa criação com IA? Se tu não saca de API, de usar o LangChain junto e aquela coisa toda que talvez o João Vitor, se estivesse aqui, estaria falando também. Estaria falando. Que já na G4, inclusive, tá fazendo super bem lá. Porra. Cara, você não tem esse conhecimento prático, você não vai aplicar uma API no teu site, mas tu quer tirar o bom uso. Você tem que ter, além do prompt, o conteúdo criado, porque... Não adianta, cara, no status de AI que a gente tá hoje, é co-criação. Eu não vendo a Copybase como a IA que vai criar por você, porque não dá ainda. O próprio criador da OpenAI, a galera do Google com o Bard, e todas as outras IAs assumem isso. A gente não vai criar do zero. Até porque o nome inteligência artificial, ela não é tão inteligente assim, na real. E a gente já falou disso, né? No podcast vocês já falaram disso. Ela não vai criar nada, tipo assim, do zero. Ela vai criar baseado... Ela até cria, mas geralmente fica uma bosta. Na verdade, ela tem um contexto que surgiu por conta de alguma informação. Obviamente, seres humanos também, eles leram alguma coisa para poder criar algo, mas, num geral, a IA, ela tem ainda muitas limitações. No marketing, o primeiro uso que o cara consegue fazer com o ChatGPT gratuito, por exemplo, é ele fazer variações, só que dando inputs não só do conteúdo que ele quer criar, mas de como aquilo tem que ser criado. Então, o guia de como o ChatGPT vai pensar. Então, a personalidade que o ChatGPT vai ser, como ele vai ler aquilo, como ele vai escrever aquilo, em que formato ele quer aquele output. Então, esse é o primeiro passo. Sabe como que eu penso, assim, vê se faz sentido com o uso que a galera tá tendo. Eu penso que inclusive lá no Google, eu fui no Google Marketing Live, que é um evento anual do Google de marketing, e eles falam muito esse termo, e pra mim eu já tava usando assim, mas eles conseguiram colocar de um jeito marketável o negócio, que é inteligência artificial tem que ser o teu copiloto. Ela não é um negócio perfeito, exato, que vai te levar pro lugar que você quer. Ela é um copiloto. Você não tá competindo com... Eles falam exatamente essa frase. Você não tá competindo com o ChatGPT. Eles não falam ChatGPT, né? Mas você não tá competindo com a inteligência artificial. Você tá competindo com um marqueteiro que usa a inteligência artificial ao seu favor. Então, o que você tem que fazer é também usar a inteligência artificial. E o jeito que eu uso um ChatGPT da vida é não pedindo a resposta, mas trocando uma ideia. Tipo, cara, eu tô fazendo esse negócio aqui... Primeiro, como que você faria diferente? O que eu tô viajando? O que eu tô errando? O que tá faltando? Como que você escreveria isso aqui diferente? Me ajuda a escrever esse outro negócio de uma forma XPTO? Tipo, sempre num formato meio
parceiro, me ajudando, né? Faz sentido? É assim que a galera usa? Esse é o jeito correto? Faz sentido. Assim, o termo Copilot, na verdade, a Microsoft criou. O Google se apropriou disso, mas a Microsoft falou disso quando eles pegaram o OpenAI lá com o Azure e tal. E é um conceito que explica super bem mesmo, cara. É exatamente assim que funciona hoje. Mas, em relação a como a galera usa, a gente vê, por exemplo, dentro da Copybase, que é a amostra que eu tenho para analisar os dados mais adentro. A galera que usa a IA para criar a partir de um conteúdo criado, eles têm um uso do produto melhor, uma satisfação melhor do resultado do que o cara que usa IA para criar algo do zero. Legal. Então, dentro dos meus usuários, por exemplo, quem tem o menor churn rate, quem tem o maior número de conteúdos gerados na plataforma, é o cara que tem algo criado, mesmo que seja algo simples, e a partir desse algo criado ele vai fazer outros formatos. Então ele vai criar um anúncio a partir daquilo, um e-mail a partir daquilo, um cronograma a partir daquilo. Agora o cara que entra na Copybase, por exemplo, fala assim: bicho, eu vou usar isso aqui pra fazer todos os meus posts. Eu falo, tá, beleza, então usa aí. O cara entra lá e fala assim: me dê ideias de posts de tráfego pago. Aí vai ficar superficial. Mas, beleza, tu pode treinar a IA com referência? Pode, mas no fim das contas, cara, se tu não criou nada... Puta, eu lembro que essa foi a primeira vez que a gente usou, que o Denner usou o ChatGPT, eu lembro disso, porque ele sempre é o mais cético. E aí eu lembro que ele pegou o ChatGPT e ele jogou lá ideias de episódios pro Roy Hunters. Aí falou, que bosta isso aqui, mó genérico pra caralho. Aí a gente foi aprendendo, aprofundando, e no fim das contas, quanto mais contexto tu dá... Eu literalmente tenho um Notion hoje... eu não usei pra fazer esse episódio aqui, confesso, mas enfim, eu tenho um Notion hoje que é gerador de ideias pro Roy Hunters. E aí, pô, o prompt não é um prompt tipo assim, o Roy Hunters é um podcast legal de marketing, sei lá o que, e me dá uma ideia. Não, o prompt é tipo assim, é gigante. É explicando toda a lógica, explicando quando tem um convidado é um prompt, quando não tem é outro, dando pelo menos 5 exemplos de episódios com o seu título e uma descrição daquele episódio, e a partir daí eu dou um contexto de quem é o convidado para pedir ajuda para gerar uma ideia do ChatGPT. Então... quando tu dá mais contexto e quando tu já tem um negócio criado, ele consegue ser muito mais específico. Tive vários episódios aqui que a pauta foi feita com a ajuda do ChatGPT por conta desse prompt com todo o contexto, né? Então acho que esse é o caminho. É o cara saber aprender a conversar com essa inteligência artificial, pensando nessas que são mais de prompt, né? Sim. De trocação de informação. E aí tu tem ferramentas como a da Copybase, até já entra uma pergunta aqui que é, dentro da Copybase, o que a galera mais usa hoje? Boa. Cara, só pra contextualizar o que você falou e entrando em Copybase, você falou de prompt, né? Você dá não só o contexto de tipo, Roy Hunters é isso aqui, cria ideias pra isso, mas tem 3 vertentes de personalização da IA. Geralmente, a gente tá num momento agora do mercado que as ferramentas estão surgindo. A Copybase é early stage, a gente existe há 2 anos, mas a gente tá ainda, né, há pouco tempo. Aí a generativa é um mercado recente. Então estão surgindo tecnologias de mercados diferentes. Focando aqui no marketing, o que tá acontecendo? A gente tá entendendo qual que é o uso mais factível, assim, para ter um resultado de alto nível. A Copybase mesmo, a gente sabe clientes que têm resultado acima da média com um tipo de uso e clientes que têm com outro tipo de uso. Mas ainda é muito variado. Eu não tenho esse cara hoje, um ICP, que tem um uso de uma vertente do negócio dele, que é um case foda que todo mundo usa. Não tem isso ainda, porque nem eles sabem, sabe? Então, estamos nesse momento. Os caras estão descobrindo ainda também. Exato. E existe não só isso, a questão do prompt, que é uma forma de fazer, como também o fine tuning. O fine tuning é uma parada que a galera que não mexe com a API não vai entender tão bem, mas basicamente tu consegue munir como é que eu vou explicar isso? Imagina que a API, que é a tecnologia de IA, ela tem uma base de conhecimento. Quando você mune a API com dados seus, não no prompt, o que você está digitando para pedir, mas sim com base de dados, vou chamar assim, né, via API, você consegue fazer um fine tuning. Então, essa IA é como se fosse a mesma base do GPT-4, por exemplo, ou do GPT 3.5, que seja, com essas informações que você agregou a ela para poder criar baseado nessa base de dados que você deu. Dá um exemplo. Cara, o fine tuning, por exemplo, eu posso pegar anúncios de Google Ads de Performance Max, que tem lá o número de descrições longas, descrições curtas, títulos longos, número de caracteres exatos, tipo de call to action que funciona, e munir ele com, por exemplo, 100 exemplos de Google Performance Max, 100 exemplos de anúncios de rede de pesquisa, e criar um branch ali, um braço do fine tuning baseado em Google Ads. E aí, toda vez que alguém for criar, além do prompt que ele pode personalizar, ele já tem vou chamar assim, IA, com aquele viés. Ele entende de Google Ads. É tipo como se eu criasse vou tentar simplificar ao máximo pro ouvinte. É como se eu criasse um chat GPT que é mais inteligente em PMax nesse exemplo, ou Google Search. Porque além do conhecimento do chat GPT,
eu também tô imputando um conhecimento específico de bons anúncios de Google Search. Sim, e esses dados não são só necessariamente de formato. Às vezes são de resultado também. Então, por exemplo, tu pode dar um input de resultados do Google Ads, aí você fala assim, ó, esses 200 anúncios que eu tô te dando exemplo aqui, esses 50 performaram mal, esses 50 performaram bem, esses outros aqui estão na média, mas dá pra melhorar porque eu fiz vendas com ele. Então não é só o que tá sendo escrito, é o resultado que aquilo teve. Não é só o conteúdo, saquei. Porque daí, quando eu fiz, daí, por exemplo, eu poderia usar essa inteligência com fine tuning pra poder perguntar pra ele se o meu anúncio é bom, é tipo isso? Sim, só que você não consegue hoje fazer o fine tuning se não for via API. Então, por exemplo, você não consegue lá no ChatGPT e fazer isso. O que a gente, uma das coisas que a gente faz aí já é porque ele tem um limite muito baixo, né, de caracteres também ali no caso. Na API pra tentar tem fazer menos. Mas eu digo, pra tentar fazer no ChatGPT ficaria ruim porque tem limite nesse sentido, né? Ele não tem limite pro prompt que você dá, exatamente, pelo menos ele não fala, mas ele tem um limite pro resultado que ele te gera. Ele até tem o limite do prompt também. É grande pra caralho. Tu já foi lá, tu foi deep, né? É, eu tentei. Eu tentei. É que eu queria fazer um exemplo específico, que era tipo assim, eu queria que ele analisasse um contrato inteiro e me desse, e eu pudesse conversar com esse contrato. Sim. Mas aí não cabe o contrato inteiro, Total, deu ruim. Então, assim, já entrando na resposta que você falou, o que as pessoas mais usam na Copybase, baseado nesse formato de uso, o que a gente pensou como marqueteiro? Cara, se eu oferecer pro meu cliente só um criador de conteúdo com IA, desculpa a palavra, foda-se. O cara vai no ChatGPT e vai criar, velho. Paciência. Agora, se eu conseguir personalizar isso pra ele, não personalizar porque é legal, personalizar porque, por exemplo, se o cara é uma V4 e atende na unidade dele 50 clientes, cara, cada cliente tem um tom de voz, cada cliente tem um tipo de serviço que é mais oferecido. Esse cliente usa mais Google Ads, esse aqui usa mais Face Ads, esse aqui tem social media também, esse aqui não tem. Então, cada cliente tem um formato de trabalho que funciona. E pro time operacional dele ganhar tempo e ganhar margem, conseguir atender mais clientes com o mesmo tamanho de time, ele precisaria ter uma IA que não cria um conteúdo superficial, ou que não precisasse que o gestor de tráfego fosse lá dando prompt, igual o Gui dá de 40 páginas do contrato, pra poder gerar um negócio legal, porque esse cara não vai fazer isso, o operador não vai. Tu é um early adopter, tu é um cara ali, um entusiasta de IA. Não é todo mundo que é. Então a gente construiu a Copybase justamente pensando em como que a gente facilita pra esse cara, o operador, conseguir usar, e o tomador de decisão, o cara que auxilia, o fundador, ele consiga tirar margem do negócio dele, ganhar produtividade. Então, em relação a feature que a galera mais usa, cara, a gente tem modelos específicos, né? Modelo pra anúncio, modelo pra e-mail, modelo pra vídeo, roteiro. Inclusive a galera da Métricas Boas usa a gente lá pra pauta de podcast do Analytics Talks. Eles usam já tem legal, um tempo, é o Lucian. Funciona bem. E não tem uma feature específica de podcast, né? Mas aí tu tem o. Não tem ainda, features. Mas toda vez que a gente tem um clusterzinho se formando dentro da nossa base, falando assim, nossa, velho, os caras, eu não tenho no meu produto isso aqui, o João deve saber disso pra cacete. Tu tem uma startup, aí tu tem um produto, que é uma das partes mais difíceis da startup, é analisar o que tu faz no teu produto, que tudo é legal no começo, né? E aí tu vê assim uma galera se formando, cara, tem uma galerinha ali usando pra fazer tal coisa. Cara, vamos testar fazer essa parada aqui, solta pros caras. E aí vira uma puta feature que eu não tinha pensado. Então isso tem acontecido. Tem várias features que surgiram a partir disso, hoje na Copybase. Então um dos caras mais usam, cara, modelo de chat nosso é parecido com o ChatGPT, mas o cara pode escolher entre o GPT 3.5 ou 4. Ele pode escolher uma personalidade que ele vai conversar. Então, tipo, eu quero conversar com um especialista em Google Ads, por exemplo. E ele pode subir um PDF também. Então, por exemplo, pega um PDF de até... Hoje o limite tá 300 páginas. Pode ser que quando a galera estiver ouvindo isso seja um pouco mais alto. Tu sobe ali um PDF, tu conversa com esse PDF e baseado em GPT-4 também, que a gente usa a LangChain junto, pro cara conversar com aquilo ali. Então, por exemplo... eu poderia fazer então... upload de um livro ali... Pergunta o que o autor acha daquilo. Exatamente, né? Pede a opinião dele. Caralho, isso já funciona. Isso é legal pra cacete. Eu poderia, nesse caso, fazer o que eu queria fazer no ChatGPT que eu não conseguia, ou poderia fazer o upload do contrato. Porque o contrato não vai ter 300 páginas nem fudendo. Exatamente. Tipo, literalmente foi o que eu queria, fui fazer um teste. Eu fui mais deep ainda do que isso, né? Eu não peguei só o contrato e tentei fazer um Ctrl-C, Ctrl-V no ChatGPT. Na verdade, eu fui num site, que é um site de... Como é que ele faz? Ele sabe mais ou menos quantos tokens o próprio ChatGPT vai estar usando por prompt. A galera que tá nos ouvindo vai sofrer aqui agora, né? Mas enfim, pensa assim, ó, vou simplificar. Cada vez que tu envia uma mensagem pro ChatGPT, tu tem um, entre aspas, ali, custo, tá? Mesmo no ChatGPT de graça, tu tá gastando o que é chamado de tokens. E aí, quanto maior a tua mensagem, mais tokens estão sendo usados. Cada mensagem tem um limite de tokens. Esse limite eu não lembro quanto que é, mas enfim, cada palavra, cada letra que tu coloca lá equivale a X tokens. E aí existe um site que ele calcula quantos tokens está sendo utilizado naquela tua mensagem. Aí eu peguei o meu contrato, copiei todo o contrato e literalmente estava em PDF e em texto. Daí eu tive que ir tirando prints. Nossa. Pô, uma pica, né? Enfim. Aí eu coloquei nesse site e aí o site faz o quê? Ele divide todo o teu texto em várias mensagens que serão de um tamanho aceitável pelo ChatGPT.
E aí eu falei, show, agora o que eu faço? Eu crio um prompt bem simples, que é, eu vou te fazer upload aqui de todo o meu contrato e você só espera eu enviar todas as mensagens com todo o contrato. Ok? Aí o ChatGPT fala, ok, pode mandar o contrato. Daí você manda a primeira parte, ele fala, ok, manda a segunda, daí tu manda a segunda, daí manda a terceira, daí manda a quarta. Enfim, aí teoricamente eu conseguiria falar com o ChatGPT após isso, perguntando coisas do contrato. Só que aí eu descobri que ele tem um limite de memória também. Tem também. Então, tipo, tu não consegue mandar todo o teu contrato ali dentro, porque depois de, sei lá, 3 páginas, ele não lembra mais o que tinha na primeira página. Então, se eu pergunto sobre a cláusula 1, ele não lembra, ele não sabe o que ele inventa. Daí ele fala, cláusula 1 fala sobre quanto que a sua casa vai custar. Daí, mas o contrato é sobre carro, cara, o que você tá falando? Exato. Então ele buga, né? Daí não dá. Mas aí na API tem essa profundidade não só a mais, a API né? da OpenAI. A gente usa também outras fontes de tecnologia para poder, junto com a IA, entregar para o meu cliente o que ele quer. Entendi. Então a gente usa o LangChain, a gente usa o GPT, a gente usa a sumarização do conteúdo. LangChain é uma outra coisa ou é um negócio do OpenAI? LangChain, cara, eu não sou de tecnologia, eu vou evitar para falar merda, mas o LangChain a gente usa quando a gente quer pegar conteúdos, por exemplo, atualizados, que são de fora da IA, para poder fazer essa união do conteúdo com a inteligência do GPT. Então, eu não sei exatamente se é uma linguagem, se é um canal, e se meu CTO vai ouvir e falar assim, não fala merda. Mas, basicamente, o LangChain, eu sei que a gente tá passando isso agora, assim. Uma das coisas que a gente tá implementando, já vai estar no ar em poucas semanas, é basicamente você usar resultados recentes. Tipo, tem lá no Bing, por exemplo, no Edge hoje. Então, tu vai conseguir, dentro do nosso chat, além de subir o PDF, pegar benchmark, conversar com personalidade, você vai também ter conteúdos recentes junto com tudo isso num lugar só. E isso também vai se... Como assim, conteúdos recentes? Conteúdos recentes, tipo assim, o que aconteceu ontem. Então, tu vai ter conteúdos temporais. Tipo notícias, um negócio assim? Vai ter um... Vou chamar de um jeito mais fácil. Vai ter um buscador, um crawler, um buscador de informações que com o IA, ele vai pegar esses conteúdos e dependendo do que você perguntou, ele vai unir a IA com o conteúdo que aconteceu pra te dar uma resposta. Legal pra caralho. Que é um problema hoje do ChatGPT, né? Que ele, exato. Enfim, o 4 agora tem até um negócio que acessa a internet mais ou menos ali e tal, mas enfim. O Bing é melhor nisso. É um problema, mas ao mesmo tempo eu vejo também que é uma solução, né? Porque se você parar pra pensar, todo mundo criando conteúdo com IA, você colocar ali uma barreira de antes do ChatGPT ter existido, você evita com que ele aprenda com conteúdo gerado por ele mesmo, né? Aí chega num ponto, você entendeu a brisa? Porque imagina daqui 5 anos, a internet vai ser povoada de conteúdo de IA tu e disse a AI que o tá ChatGPT é limitado a 21, que é antes do ChatGPT, então isso é bom. Sim. É isso. Mas vai chegar lá, é inevitável. Não, eu sei, mas... É inevitável, Mas você entende que daqui a alguns anos a IA vai estar aprendendo com conteúdos que foi a própria IA que gerou? Não, com certeza. Mas é um paradoxo aí de ensino, né? Mas ao mesmo tempo também não tem nem como saber, né, quando é por AI, porque mesmo os detectores de conteúdo gerado por AI não pega. Qualquer mudança que tu pede pra própria AI fazer, ela já faz e vira indetectável, a Copybase, se você usar referências, que é a feature da Copybase que você ensina pro projeto, leva em conta essa referência aqui. Esses 5 anúncios funcionaram bem, esses 10 textos foram bem, esses 10 e-mails foram bem. Agora, a partir disso, o cara pode escolher o modelo ou usar o chat. Sei lá, cria um anúncio de PMax, que a gente pegou o exemplo aqui. Ele vai criar um PMax personalizado. Tu vai passar nesse analisador de IA, ele não vai pegar nem fudendo. Ele não pega mesmo. Inclusive, eu peguei textos gerados 100% pela AI, joguei nisso aí e ele fica meio... tá meio estranho 80% isso aqui, uns 80% de chance. Aí você muda 2 palavras e fala, não, top. Esse foi seu. Esse foi seu, com certeza. Você mandou uma palavra, tá ligado? Mas deixa eu te fazer uma provocação, assim, até pra... Essa vai ser meio mais... Tentar pegar aqui como é que se diz? Fazer uma provocação mesmo, literalmente. Eu fui lá tive em vários eventos agora do Google. Alguns lá fora, uns aqui no Brasil mesmo. Alguns não, na verdade, um lá fora e os outros aqui no Brasil. E todos eles, vocês devem ter visto que eles estão falando de AI. Até tem os memes do Google I.O., que é o evento deles lá, que é o... Esqueci o nome do CEO do Google, mas é só AI, Generative AI. O dia inteiro, velho. Horas e horas falando dessa porra. E de fato eles estão criando vários negócios, eu não sei o quanto tu tá acompanhando ali, mas eles estão criando várias features muito interessantes nos produtos do Google de inteligência artificial. Exemplo pra galera que tá nos ouvindo aqui, eles estão criando agora, estão para lançar, se eu não me engano, já está em beta nos Estados Unidos, que tu até consegue entrar quando tu tem contas de lá, que são as features de inteligência artificial no Google, no G Suite. Então, tu tem lá um negócio que te ajuda a compor o teu conteúdo dentro do Word de uma forma melhor, tu tem um negócio que resume a reunião, que anota os to-dos, já tem há muito tempo aquele negócio que completa os e-mails pra ti, até em português funciona direito. Também lá, tem um que vai criar os slides também. Então,
Tipo, literalmente eles mostram um exemplo assim, que ele cria o conteúdo no Word, aí ele puxa, sei lá como, ele clica lá e ele fala, agora me ajuda a gerar um PPT pra apresentar esse documento no Word. Ele, gera o PPT, gera as imagens com... em Base e sobe no PowerPoint, sim. Já puxa no Google Slides, né? Não é o PowerPoint, né? Que é da Microsoft. Ele puxa no Google Slides e gera ali todo o negócio. Então, muito legal. Enfim, meio corporate demais, né? Mas aí a outra coisa é que eles também estão criando dentro do Google Ads toda uma estrutura de criação de campanhas com inteligência artificial. Então ele já vai ter lá toda a parte de copy, já vai ler o teu site, já vai entender o que teu site sobre o que ele fala, o que vende. Tu pode, além disso, tu vai ter um chatzinho do lado, assim, pensa na tela de criação da campanha. Você vai estar lá colocando as palavras-chave e tal, tu vai ter tudo isso como sempre teve. E do lado esquerdo, literalmente assim, tu vai ter um chatzinho pra ir dando mais contexto, como se fosse o chat GPT do Google, ou o Bard nesse caso. E tu vai estar ali falando, não, esse é meu site, esse é o produto, é assim que funciona, essas são as características, é disso que ele resolve, esse é a dor, lá. E ele vai começar a criar os anúncios. E tu pode continuamente conversando com essa inteligência, falando, não, peraí, os anúncios ficaram muito agressivos, ou ficou pouco agressivo, fala mais disso, fala mais daquilo. E ele vai mudando os teus anúncios todos com inteligência artificial. E uma outra coisa que é muito legal... a galera que trabalha com marketing aí deve lembrar que existia um comando que tu colocava no Google Search que era abre colchetes, fecha colchetes e dentro keyword. E aí esse keyword, ele virava a palavra-chave que o cara usou na busca. Então se tu buscou alguma coisa falando de, sei lá, sapato 41 masculino, ele vai mudar a busca, ele vai mudar o teu anúncio pra exatamente essa busca que o cara fez. Match ali. Legal pra caralho. Sim. Enfim, nem sempre funcionava. Enfim, a gente via que quanto mais a gente criava as nossas próprias palavras, eventualmente funcionava melhor do que essa que tinha o match perfeito. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a evolução disso agora com AI. Que ao invés de ser exatamente o que o cara pesquisou, uma inteligência artificial generativa, ela vai entender o contexto da busca do cara e vai recriar o teu anúncio, vai recriar aquele título pensando no contexto da busca de cada uma das buscas que as pessoas estão fazendo. Então, se você está buscando lá, protetor labial, pra queimadura de sol, sei lá, alguma merda assim. Ele vai entender isso e ele vai falar, porra, foda mesmo, né? Tá com a boca queimada aí, dá uma olhada nesse produto XPTO. Claro que ele não vai falar assim, mas mais ou menos isso. Se o cara agora escolher personalidade Gui Lippert, ele vai falar assim. Ele vai falar assim, caralho, hein? Tá queimadão, vambora. Não, mas enfim, ele vai mudar de forma dinâmica pra cada uma das buscas, que é algo que nunca não tem como fazer, né? É impossível hoje. O que tem é esse de keyword, mas ele é literalmente o copy-paste do que o cara buscou, que nem é tão legal, às vezes fica fora de contexto, fica uma merda. Às vezes o cara pesquisa o nome do concorrente, aí aparece lá. Aí aparece o nome do concorrente dentro do teu ad, eu não sei se tem essa limitação, não sei como é que funciona, mas enfim, pode dar mó BO. Então, muito legal. Mas, dito tudo isso, esses 4 minutos, eu acho, de contexto, sei lá, que eu dei aqui, de tudo que o Google tá fazendo. O Facebook eu não ouvi nada ainda sobre AI, mas deve estar fazendo, certamente. A minha provocação a parte das pesquisas de AI que existem hoje foram da Meta, né? Que boa parte dos projetos open source são baseados num código meio que vazado ali da Meta. É o LLM deles, eles liberaram para universidades e tal. Acho que eles estão meio quietos, mas assim... Eles contribuíram bastante pro que a gente tem de AI hoje. Se não fosse a Meta, a gente provavelmente não teria. Tá rolando muito bem. Bom, muito bom. E aí a minha provocação até pro que tu tem de software é tipo assim... A gente aprendeu aqui, pra galera que tá nos ouvindo aprendeu, ou já deve ter ouvido desse negócio de fine tuning, e tu tá fazendo um fine tuning a nível de copy, conteúdo e tudo mais. Só que a partir do momento que eu tenho o Google gerando isso, tu não acha que isso vai ser um grande problema pra toda e qualquer ferramenta, não só a tua, mas pensa que se tem alguém que manja e tem dados o suficientes pra fazer um bom fine tuning de Google Ads, é o Google, né? Com certeza. Tipo, pouco provável que a gente vai conseguir ter... Mesmo a V4 tem 5 mil clientes, tu sei lá quantos milhares de clientes vocês têm aí, o Google tem todos eles. E de todo o resto tu vai fazer o fine tuning nele. Como que tu vai competir com isso? Tu não acha que isso vai ser um negócio que a galera vai acabar usando o do próprio Google? O Meta deve lançar alguma coisa aí também e ficar das próprias ferramentas? Cara, a pergunta é boa, sim, e eu não acho que a gente compete, eu nem gostaria de ser competidor do Google ou da Meta. Não seria uma boa ideia, eu acho. Mas, no geral, assim, só pra contextualizar, essa coisa de sumarizar a busca do cara do search, né? Quem viu lá o I.O. do Google, aquela apresentação, o cara mostrou a interface da IA generativa no search, então vai mudar a forma como as pessoas buscam conteúdo, como elas consomem conteúdo e como o conteúdo é ranqueado. E, por consequência, também Google Ads, SEO, tudo isso. Sim. Essa sumarização, a galera já pode ver, por exemplo, se você já usa o ChatGPT gratuito, quando você começa a fazer um chat lá no ChatGPT
nas tuas abinhas ali da esquerda, não fica o nome do chat, você percebeu que ele cria um nome? Sim. É exatamente a mesma coisa. O Google, ele vai fazer isso com o contexto daquela conversa e nem sempre fica bom, mas 90% fica legal. 90% fica legal. 90% fica legal. Então, não é uma feature ruim, é legal pra caralho. Agora, o que eu acho que vai acontecer, que na verdade já tá acontecendo. Quando a Microsoft comprou parte ali da OpenAI, fez o funding lá e tal, a gente já tava usando a OpenAI na Copybase há muito tempo. Quando eu vi isso, eu falei, o primeiro pensamento fudeu. A gente é humano, cara. Eu não vou ser hipócrita e falar assim, não, eu tô tranquilo, pô. Claro que não, pô. Eu vou olhar e falei, cara, Microsoft comprou os caras, vamos ver o que vai acontecer. Foda, mas vamos tocar aqui. O que rola? A Microsoft quer que você use o Edge. Então o Bing tá só lá hoje. Ah, pode ser que vá depois? Pode. Beleza. A Microsoft quer que você use o Azure, quer que você use o Microsoft Teams. Se você usa o Slack e usa alguma coisa do Azure, já não casa. Beleza. O Google quer que você use o Google Ads, não quer que você use o Meta Ads. Mas ele sabe que você vai usar. O Google, ele quer que você pesquise lá, não quer que você pesquise no Bing. Cara, dado isso, né, o Workplace do Google lá, quer que você use o Gmail, Google Docs, não quer que você use o PowerPoint, quer que você use o Google Apresentações. Então, o que vai rolar tem os clusters das Big Techs, o que é um movimento natural, elas terem features melhores com a IA. Eu acho pouquíssimo provável, por exemplo, pode acontecer, tá? Mas eu acho pouquíssimo provável que uma dessas Big Techs faça uma solução muito foda, baseado nos dados deles e abram pro mercado todo usar, seja open source que não usando a ferramenta deles, mas aí tu já me faria a pergunta. Tá, Sérgio, mas beleza, eu uso o Meta Ads, eu uso o Google Ads, quando eu for usar o Google Ads, eu uso a IA do Google, quando eu for usar o Meta Ads, eu uso a IA da Meta, quando eu for fazer, enfim. Só que... Leu minha mente. Exatamente. Quando a gente tá construindo a Copybase baseado numa questão de treinamento da própria IA, a gente quer que o cara tenha a facilidade de o contexto que ele deu, baseado por cada projeto, e quando eu falo projeto, pra galera entender, se você for um e-commerce, cada produto ou categoria pode ser um projeto. Se você for uma V4, uma unidade de V4, cada cliente que você atende pode ser um projeto, por exemplo. Então, por cada projeto, você tem vários contextos. É difícil pensar em como replicar isso num cenário de uso do Google Ads, do Meta Ads, do Workplace, porque tu teria que estar em cada conta, em cada search. Tipo, pensando assim, qual que é a minha hipótese, tá? Posso falar muita besteira, mas a minha hipótese essas Big Techs vão olhar muito pro B2C, porque, cara, elas são principalmente B2C, e quando você começar a pensar em soluções de marketing, que a gente tá falando aqui, que é o profissional de marketing, é o cara que presta serviço, ou o cara que trabalha numa equipe de marketing de uma empresa, cara, podem ter algumas soluções boas ali dentro, mas provavelmente o cara não vai ter toda a facilidade, porque o Google não vai parar pra pensar em como a agência de marketing pode se beneficiar primeiro. Ele primeiro vai ver o usuário final, primeiro vai mexer no search, vai mexer no resultado, aí vai ter impacto no SEO, aí depois ele vai olhar pro Ads, aí depois vai ajudar a gerar copy do Ads, aí depois ele vai ajudar a gerar mais, sei lá, métricas melhores no Ads baseado com IA, que já rola, só que não é generativa. Então, eu acho que é um caminho longo ainda, porque, cara, o JP tem um background de startup, ele vai saber. Se eu exatamente olhar para tudo que as Big Techs estão fazendo, eu posso traçar aqui 30 cenários que a Copybase pode morrer amanhã. Mas eu posso traçar 200 que a Copybase vai crescer pra caralho. Então, tem coisas que fogem do nosso controle, né? Então, tipo, eu não sei exatamente dizer se isso teria um impacto relevante a ponto da Copybase não conseguir mais ser relevante. Eu acho pouco provável. Sentido usar a Copybase, eu acho pouco provável o software não fazer sentido, até porque a gente não se prende a IA. A gente é um software que ajuda times de marketing. A gente não tem features só de inteligência artificial. Por exemplo, pegar o PDF e ler não é IA. Construir os modelos, o prompt é IA, mas na verdade é um trabalho antes da IA de sumarização do conteúdo, de análise de prompt, engenharia de prompt, que não é IA exatamente. Então, eu acho que a gente tá indo pra um caminho de ajudar o time de marketing a produzir melhor. Eu sinto que vocês são uma empresa de produtividade, né? Vocês estão ali para gerir produtividade. Exato. Então é mais no sentido de, se o Google aplicar isso e tiver uma API, eu vou integrar também, porque eu quero ser um hub onde, usando o meu hub, eu acelero a sua produtividade em vários canais. Entendeu? Exatamente. Isso é legal pra caralho. A gente acabou de lançar, cara, isso foi... Na verdade, acabou de lançar, não tá no staging, meu sítio. Ainda bem que esse podcast sai no dia, porque a gente botou ontem no staging. Quando que vai sair, mais ou menos? Cara, em 1 semana e meia, 2 semanas. Ah, então tá safe. Então tranquilo. Tem pelo menos umas 2 ou 3 semanas ainda pra esse aqui sair. Então tá safe, ele não vai me matar. A gente tá aplicando a feature de... Mentira, gente, ele sai no mesmo dia. Na verdade, estamos ao vivo! Caralho! Agora fala aí. A gente... Lê nos comentários aqui ao vivo. Imagina, a gente pensa no uso da galera, tipo, muita gente quando vai usar a Copybase fala assim, mas vocês não geram imagem, né? E cara, a gente fala sobre isso... Não tem isso, né? Ainda. A gente fala sobre isso há um tempo. Por quê?
Se tu for lá gerar... Cara, o Midjourney talvez hoje é a tecnologia mais foda de geração de imagem do mundo. E a generativa é o Midjourney. Esse foi o que eu mais demorei pra usar, mas aí pessoalmente eu fui lá, apaguei e comecei a usar. E é muito foda. Ele é foda. Muito louco. É muito Só doido. que, se tu for olhar... Eu acho muito com uma cara de A, né? Se vê ali e fala assim, porra, tem uma Depende do prompt. Dá pra fazer um prompt diferente, mas tem um pouco disso. Só que o lance tem prompt... Desculpa te interromper de novo, mas tem prompt de seres humanos, assim, que bem feitinhos, tu não identifica, ponto. Não identifica, tudo bem, mas aí eu quero fazer qualquer outra coisa... A arte fica com cara de A, tá ligado? Se eu não quiser fazer... Dá um exemplo. Tipo, qualquer outra coisa, assim, faça um logo, faça qualquer coisa. Tipo, fica com cara... beleza, tem coisa que ele não é bom. É IA. Agora, foto, beleza, pô. Eu vou lá no Google Imagens, pego ali né? Porque, ignoro tipo, o direito autoral. Mas pensa que você... ok, mas você vai ter lá o logão da Shutterstock no meio, tá ligado? Que você não consegue tirar. Eu vi que... Total off-topic, mas que a Adobe tava bem puta, porque... Ela tem o banco de imagens da Adobe também, né? Eles estão com o Midjourney da Adobe, né? Não, mas eles têm um Shutterstock da Adobe. Sim. É Adobe Stock mesmo. Adobe Stock. E aí a nova IA do Photoshop remove perfeitamente a marca d'água deles. Caralho. O Firefly. O Firefly é a AI da Adobe, que é foda, inclusive. Já usou? Maneiro. Já. Eu não usei ainda, porque quando eu vi os testes, a galera tá falando, tá meio merda ainda, tá começando. Depende de como tu usa. Porque eu era designer com 16 até os 18 anos, eu fui designer. Então, legal. Pô. Eu usava o Content Aware lá no Photoshop, que é um comando que quando você seleciona, por exemplo, tira uma foto, tu quer tirar só um poste e tem um céu azul no fundo. Você selecionava, apertava Shift, Tab, 100%, some. Assim, né? Não era IA. Só que hoje com Firefly, tu tira essa porra e bota outro poste no lugar de outra cor. Eu vi um vídeo que era tipo assim, que ele pegava tu tá uma foto num muro e tal, aí agora você arrasta assim e ele constrói o resto do muro, faz um penhasco, faz o que você quiser, né? Rola. Isso é muito doido. Eu ainda não usei, mas eu queria usar. Muito legal, não parei pra usar. Mas temos vários produtos TDAH aqui, vamos voltar lá. O que a gente tava falando mesmo? A gente tá falando das imagens. Isso, Midjourney. Das imagens, Então, tipo assim, lançar uma feature nova aí. Isso. A Midjourney, na verdade, ela é a tecnologia mais avançada hoje, mas a gente tem DALL-E, que tá na versão 2 agora, se eu não me engano. Esse eu nunca consegui fazer ser bom. DALL-E é do OpenAI e é meio merda, tá? Não gostamos, não. O Stable Diffusion, que é muito foda. E a gente optou por usar parcialmente o Stable Diffusion em uma das APIs nossas. E o que a gente tá fazendo agora? Qual que era o problema do meu cliente? O Stable Diffusion tá melhor que Midjourney? Tá melhor do que o DALL-E. Ah, tá. Midjourney não. Midjourney não. Midjourney, se você olhar o roadmap deles, a API tá lá pra 2072. Eles nunca vão abrir API. Mas pode ser que eles mudem de ideia, mas não tem API. Tem jeito Black Hat de fazer isso, mas eu não posso ter uma empresa baseada numa tecnologia Black Hat. Dá pra fazer, mas não seria treta. Então, pra usar certo, o Stable Diffusion é a melhor tecnologia hoje. Tô facilitando até pros meus concorrentes que estão ouvindo o podcast, talvez tentem fazer. Mas, no geral, qual que era o problema? O JP já falou. Tu vai gerar lá no Midjourney, pede pra ele escrever um texto na IA. Nenhuma IA, nem o Midjourney faz isso, que é o mais avançado. Não vai escrever. Logotipo. Tem alguns cenários que, pra usabilidade do profissional de marketing, um gerador de imagem de IA é aquela coisa assim, nice to have, ele usa uma vez, que foda. Aí ele usa 2 vezes, legal. Aí na terceira vez, foda-se, eu vou pegar no Google. Eu tô sem tempo agora pra me brincar. Então ele não vai usar. Esse era o problema. Então eu fui relutante de ter a feature de imagem na Copybase, porque cara, acho que 80% dos clientes falavam assim, você não gera imagem também não? Ah, não, então vou esperar você gerar a imagem. Falei, puta, velho, mas a imagem não vai ficar boa ainda, velho. Não vai ser útil pra você. Pois então eu optei por não lançar. É que o cara espera, desculpa te interromper de novo, mas é que o cara espera que vá sair o criativo pronto. Resolver. Não, porra, tá pronto o criativo. É só tu fazer um fine tuning de ads ali e aí ele vai fazer o ad pra ti pronto. Ninguém faz essa porra, porque deve ser muito bizarramente difícil. É difícil. E a IA generativa por si só não tem capacidade ainda, isso não vai durar muito, mas ainda, de gerar texto na imagem de forma legível e editável, talvez, sabe? Então, pro profissional de marketing, qual que é o uso dele? Rede social, criativo de anúncio, post de blog, então tudo isso, a maioria disso vai precisar de texto na imagem. Tu falou, cara, como é que eu deixo isso útil? E, cara, eu não quero construir um novo Photoshop, um novo Canva, porque senão vai mudar o rumo do meu business, eu vou virar outra coisa. Esquece. A gente conseguiu, via tecnologias já existentes, colocar um mini editor de imagem num processo de criação de imagem dentro da Copybase, e aí o cara tem um step by step para criar a imagem mais pensada no cara de marketing. Então, ou seja, ao invés dele entrar lá no Midjourney e dar um puta prompt e pedir uma imagem, depois trabalhar aquilo com um designer dele, ele vai poder ir na Copybase primeiro dar o contexto. Então, tem uma das features, inclusive, essa feature eu tenho que confessar que eu vi em players lá de fora de Jasper fazendo, achei muito foda. Tem um botão no nosso campo chamado melhorar prompt. A gente usa IA para melhorar o prompt que você vai dar pra IA. Então, tipo assim, é top. Gere a imagem de um astronauta sentado numa cadeira de praia olhando pra Terra na superfície lunar. Aí você seleciona e clica assim, melhorar prompt. Aí ele faz um parágrafo, velho. Tipo,
tipo, destrincha a tua parada e o prompt fica melhor. Então a gente já botou essa feature e já tá lá. Aí a próxima etapa é o contexto. Então, se vai ser fotorrealístico, se vai ser estilo origami, se vai ser estilo anime, se vai ser... Enfim, ele vai escolher o estilo da foto e aí tu vai pra etapa seguinte. Na etapa seguinte, tu tem alguns filtros avançados, pode optar por não fazer, que é enquadramento, tamanho. Aí, por exemplo, story, tu vai botar lá a proporção do story já, a gente vai conseguir gerar na proporção que tu vai ter do uso do dia a dia. Um post de Instagram, um story, um formato Reels, um feed. Eu posso gerar todos ao mesmo tempo? Ainda não, a gente não pensou nisso. Pensa nisso. Mas vai ser caro pra gente e provavelmente a galera vai fazer isso por preguiça e vai gastar mais do plano deles. Aí vai reclamar que o plano tem pouco. Pro usuário, às vezes, não seja a melhor opção. Mas tu pode ter uma etapa, pode ter uma etapa, tu pode ter uma etapa depois. Dá pra ser igual. Dá. Pode ter uma etapa depois, tipo assim, ó, gerei uma, é isso aqui que eu quero do caralho. Gerar outras. Isso aí faz sentido. Porque justamente a gente fez isso. A última etapa o cara escolheu quantas imagens ele gerou, e aí, por exemplo, escolheu 4 imagens. Aí gerou 4 lá. Vou ficar as 4 uma do lado da outra. Quando o cara escolhe a dele, tem um botãozinho de editor, que vai para um mini editor dentro da própria etapa, que ele consegue cropar se ele quiser, ele consegue adicionar texto, e ele consegue remover texto se tiver algum... Mas não vai ter texto, porque foi gerado via IA, a princípio não vai ter. E ele de lá já exporta a imagem quase que pronta pro uso dele. Então essa V1 da nossa feature já vai ser com um mini editor lá dentro pra estar na proporção que ele precisa, no estilo que ele precisa e com um texto sendo adicionado. Isso que a gente vai lançar agora. Uma ideia que tu poderia ter aqui, talvez seja um trampo do caralho, não sei o quão fácil é tu fazer essa mesma integração, só que jogando pro Photoshop. Porque o Photoshop tem as integrações pra tu criar documentos e jogar pra dentro do Photoshop. E considerando que a maior parte da galera deve usar ou Canva ou Photoshop, dos dois. Entendeu? Ou eventualmente Figma, que tá crescendo demais agora. Figma é mais pra UX, mas geralmente... Cara, tá crescendo demais. Lá na V4, literalmente, eu fiquei puto com isso. Eu fui lá no Figma, no escritório deles, lá em São Francisco, porque eles convidaram a gente, porque tem 1.200 cadastros da V4 no Figma. De nego usando pra fazer landing page e fazendo ad. Porque o Figma é praticamente um Photoshop com a exceção de... eu nunca vi a galera fazer. Usa demais. Nossa, na V4 usa demais. A gente usa muito Figma, mas pra interface da Copybase. É porque Cara, ele tem todas as features que o Canva tem, só que o gratuito do Figma é melhor que o Pro o gratuito do deles Canva. é generoso demais, velho. Eu fico, caralho, como é que os caras dão tudo isso de graça, mano? Porque é doido, tem muita coisa mesmo. Mas no geral, assim, esse gerador de imagem, ele vai entrar, ele vai fechar um loop... Mas quando eles cobram caro pra caralho. Então, mas é que a parada do Figma... Fica aí a crítica. Mas eles são gringos, eles não vão entender. Então é que faz muito sentido o business model deles, que é o seguinte... Eu falei pra eles. Se você usa o Figma gratuito, ele é muito pica. Mas qual que é a diferença do gratuito pro pago? Colaboração em equipe. Sim. Então, tipo assim... No Figma, né? É isso mesmo. Então, Só que aí vira o quê? Vira de graça pra $75 por usuários pago anualmente. Sim, mas funciona muito a Não, integração. tesão, é bom demais. Então, um profissional, quando ele trabalha, tipo, freela, etc., ele se acostuma e ele consegue fazer com que o cara tá na faculdade, usando o Figma no full power. Sim. E aí, quando ele é empregado, ele fala assim, cara, eu gosto de usar o Figma, contrata pra empresa inteira, fica uma fortuna. Inclusive, o Figma, ele tem o plano education deles, que é, tipo assim, é full free pra universidades e alunos. Eu acho que a Adobe lançou essa parada na época, porque quando eu era designer lá, moleque na faculdade, eu lembro que eu não podia contratar... Não, mas tu pagava mais barato. É barato. Não era de graça, não. O deles é de graça. Tipo assim, se tu é aluno de universidade, tu tem o mais pica, topzera de graça. Nossa. É tipo isso, assim. Porque, cara, pra eles foda-se, tá ligado? Tipo, o usuário de faculdade ele vai usar de vez em quando, mas quando ele for pro mercado, ele já tá viciado em usar Figma, vai estar todo mundo se formar da ferramenta dele. É isso aí. Agora... Uma coisa que eu sempre quis que fosse possível e factível fazer era poder usar bases de comparação em real time. Digamos assim, imagina que existem... Não, já imagina, existem, né? Várias daquelas ferramentas de spy ads, que eu consigo espionar os anúncios vencedores que estão gastando mais dinheiro. Então, se o cara tá gastando mais dinheiro por mais tempo, provavelmente ele é um ad que... BitSpy. Exato. Então... Você já pensou em integrar com essas ferramentas? Porque assim, imagina que eu tenho um segmento que eu sou pet shop. Aí eu vou lá e vejo todos os anúncios de pet shop do mundo e eu consegui identificar qual tipo de imagem mais tá tendo CTR conversão ou copy tá tendo desse tipo de segmento. Porque isso pra mim seria... É que não tem muito esses dados tão abertos, né? Não, mas as ferramentas de spy já... Elas estimam, né? Elas estimam, né? Eu acho. Não, pô. Tem algumas que pegam um dado real. Pô, how the fuck, como? Depende do dado, porque tem dado que via API ele consegue pegar. Não, porque o Facebook ele te fala quantas impressões o anúncio tá tendo, até mesmo lá no biblioteca. Na biblioteca. Então, e ele sabe quanto custa o CPM médio
Daquele segmento. Então ele projeta que o cara tá gastando. Só que ele tem a estimativa de CTR e CPM, ele sabe mais ou menos quanto gastou e mais ou menos quanto ficou. CTR eles não te dão, mas o que ele ele deve ter uma estimativa. Mas o que ele pode te falar é, cara, esse cara tá 53 dias tendo 20 milhões de impressões desse anúncio, então provavelmente... É um anúncio bom pra caramba. O cara joga no SimilarWeb lá, ele vê quanto de tráfego o cara teve oriundo daquela UTM, enfim. Dá pra fazer isso publicamente em alguns pontos. Qual que é o desafio? Tem 3 desafios aí. Dá pra fazer, a gente já pensou em várias integrações. Posso abrir aqui, cara, o que a gente conversa dentro da Copybase? Cara, se integrar com Google Ads e Meta Ads. Aí eu penso, cara, o Bard vai vir, LLM da Meta, será que... pode ser legal por causa da referência que o cara já ensinou a Copybase. Mas eu não sei se o cara seria a primeira integração que eu faria. Tá, beleza, vamos esperar. A outra é com Task Manager. Que tipo, Asana, Monday, Trello, ClickUp, enfim. O cara pegar... Kite, que a galera lá da V4 usa, que já pediram, inclusive o pessoal da V4 pediu bastante. Sim, imagina. É a galera pegar assim... Ou quando você vai criar uma task e aquela task já ir pra dentro da Copybase pro responsável criar usando a Copybase, tanto imagem quanto texto, ou o contrário, o operador criou e aí ele, quando terminou aquilo ali, via integração, ele já manda pro card lá do Task Manager. Até porque na task muitas vezes tem todo o contexto que poderia ser utilizado dentro do... Se tiver Copybase, uma educação na criação da task do jeito certo, aquilo ali pode ser uma boa contribuição pro prompt. Agora, qual o desafio para poder fazer o que você falou, por exemplo, de integração de dados terceiros, para poder dar um benchmark pro cara que vai criar, por exemplo, um anúncio, uma LP ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho um desafio de pricing. Por quê? Hoje, o cara chega na Copybase e fala assim, cara, se a Copybase fosse ilimitado, eu pagava o que vocês estão pedindo. Fosse ilimitado? Ilimitado. Aí eu falo assim, então faz o seguinte, então o primeiro mês pra você vai ser ilimitado. Usa aí. Então beleza. Aí passa o mês, o cara usou 100 mil, não bate metade do primeiro plano. Eu falo aqui, tá vendo que você não usa metade do que você tem de limite desse plano aqui? Não, mas é porque esse mês eu usei... Então tá bom. Vamos lá. Mais um mês. Vou botar o triplo do que você usou de limite. Pode ficar aí, pode ser? E a gente foi vendo que o cara... Óbvio, né? Vendo, o cara tem a percepção. Ilimitado é muito melhor, pô. Mas o cara não usa. O cara não vai usar. Então, o que a gente tá tendo de desafio agora? Eu tenho que ter limitações nas features que eu coloco para que o preço que eu cobre me mantenha com margem. Isso é um ponto. E quando eu uso, por exemplo, uma API do Stable Diffusion junto com a API do GPT-4 e tem custo de servidor junto disso, sem contar custo interno de pessoas, né? Aí já é outra coisa. Mas quando eu olho para esse custo, eu tenho que fazer um malabarismo no pricing para ser atrativo pro cara, mas ao mesmo tempo ele vê que aquilo... limitador. Exatamente, tem valor. Por exemplo, o Stable Diffusion falou, por que tu não gera todas as vertentes de uma vez? Porque, cara, se... tu gerar tudo de uma vez, uma geração talvez um formato gere 8 imagens. Um plano talvez, vamos botar aqui um plano, o primeiro business lá da Copybase, que talvez o cara consiga gerar 200 a 400 imagens, talvez, nessa média aí, vai. Será que o cara vai querer aquelas 8 imagens? Às vezes o cara só quer 2. E às vezes o cara só quer 2, às vezes ele tá só testando, Exato. Né? Ele vai queimar cartucho demais. Exato. Então, tipo, hoje o GPT, o texto, ele tá 15 vezes mais barato do que era quando a gente começou a Copybase. Então, meu price point da Copybase era foda há 2 anos atrás. Porque era muito mais caro. Hoje tá muito mais barato. O GPT-4 ainda é mais caro, mas ele ainda é mais barato que o GPT-3. E eles estão cada vez mais otimizando, né? É escalável pra baixo. Fora assim, que o GPT-4 ele não é necessário também, né? Em um monte de coisa ele não precisa ser o 4, Na Copybase, a gente, na metade dos modelos pra mais, a gente tem o GPT-4. Quando lê o PDF, a gente usa o GPT-4. Aí sim. Pra criação de cronograma GPT-4, mas tem alguns que são mais simples, por exemplo. Cronograma de rede social. Então tu bota lá, legal. Cara, esse dia faça um story sobre tal coisa, um post no feed sobre tal coisa, um carrossel com slide 1, 2, 3 fala sobre isso, a legenda do post é essa. Caralho, essa eu não tinha visto. Tem um modelo desse já. Esse surgiu dos usuários, esse que eu falei, do cluster de usuário fazendo pra isso, só que os caras estavam fazendo uma gambiarra. Ele usava o modelo de post no Instagram e o chat junto e pediu o cronograma. Eu falei, cara, bota o modelo pra esse cara usar. Aí começaram a usar pra caralho. Legal, então, que massa. Surge feature assim pra caramba. Mas o desafio, basicamente, da tua pergunta, João, é price point. Tipo, consigo fazer, dá pra fazer. Agora, eu tenho um custo pra ler esses dados, eu tenho um custo pra interpretar e sumarizar isso, e aí quando o cara cria... Esses dados, eles têm que estar, de alguma forma, embutidos no prompt ou no fine-tuning que ele vai solicitar. Então, aumenta o meu custo geral. Será que esse cara ele vai pagar o dobro da assinatura dele para ter isso? Geralmente não. Então, esse é o desafio de business hoje em relação a integrações no meu business. Porque tem custos de APIs terceiros e de qual feature o cara pensa que quer e qual ele realmente quer. Mas rouba esses dados com o crawler aí, pô. Dá pra fazer o Black Hat, mas... Porque eu acho que essas ferramentas... tu poderia fazer uma versão teste dessa porra e ver quanto o cara pagaria. É que eu acho que essas ferramentas de spy ad é tudo no crawler, pô. Não acho que... É no crawler, mas eles têm assim, uma linha tênue, muito tênue entre tomar um processo e continuar rodando, assim. Eu não... É o tipo de business que eu tenho um pouco de receio de tentar muito. Mas isso dos anúncios específicos, eu acho que é meio que
transparência, entendeu? A biblioteca de anúncios do Facebook, até onde eu sei, ela tem API, pô. Tem API, só que ela limita o que é enviado. Então, quantidade de requisição. Então tem algumas paradas assim. É bem chato, bem chato. Quando você começa a requisitar, imagina, bota lá na Copybase, eu boto em um mês 2.000 clientes pra pesquisarem anúncio da mesma API, o cara fala assim, que merda vocês estão fazendo? Cara, recentemente aconteceu um negócio engraçado, vou contar pra vocês, foi um caso que foi uma merda que a gente fez, eu acho que todo desenvolvedor ou empresa de tecnologia um dia vai se fuder com o servidor, né? Então, com o custo do servidor. A gente teve uma ideia que foi assim, meus seguidores, a galera de tráfego, assim, falou, cara... E nas pesquisas também, cara, pesquisa da Rock Content, pesquisa da RD, pesquisa da Operandi, essas pesquisas todas, problema número 1, captação de cliente. Aí eu falo, cara, a Copybase não ajuda exatamente com você captar um novo cliente. Mas se eu usar isso de lead magnet pro meu marketing, eu posso ajudar o cara a captar cliente, e aí ele conhece a Copybase e funilzinho, tripwire, então lead magnet ali. Falei, cara, vamos fazer um mini crawler. Porque, tipo assim, como é que eu ensino o cara do zero? Hoje se o cara vai lá no meu Instagram e fala assim, bicho, tu tá no zero, tu não tem dinheiro pra nada, pra fazer nada? Abre a porra do Google, bota o nome do negócio e a região, lista no Google meu negócio e vai abordando esses caras, pô. Uma hora você vai fechar alguma coisa. É um outbound trash, mas você vai abordar. Você vai fazer. Faz sentido. Beleza. Aí eu falei, cara, vamos fazer um crawlerzinho. O que é um crawler? O crawler é um buscador. Ele é um robozinho que vai lá procurar esses dados e entregar esses dados pra você. Entendi. Só que dados públicos. Ele vai captar o dado e transformar no banco de dados pra você, né? Então, tipo, isso. Só que dados públicos. Tô fazendo pros ouvintes saberem que eu tô acontecendo. Não, mas é só pra galera entender o bot do Google que vai no seu site e indexa ele é um crawler. Exato. E aí, a gente teve a ideia de fazer um robô de leads, esse é o nome. E eu falei, cara, vamos botar um robô de leads pro cara colocar, assim, a região que ele quer pesquisar e o tipo de negócio. Então, exemplo, Moema, São Paulo, hamburgueria. Aí ele coloca lá, ele dá ok, e eu já entrego pra ele... Não, já tá no ar, na verdade, tá no ar. Só que, quando sair o podcast tá de boa. Hoje tá foda. Mas por quê? Eu vou te falar a merda que a gente fez. A gente botou isso, e eu falei assim, cara... É um lead magnet, vou botar só no orgânico no meu story rapidinho, bota uns 50, 100 pessoas aí pra usarem a parada. E aí eu falei com o meu CTO, Felipe, cara, vê se a API do Google Maps, ela permite tu fazer essas requisições. Putz. João Pedro até já sabe. Aí ele falou assim, tem limite, dá pra fazer. Eu falei, porra. O limite é tipo assim, 50 mil por dia, né? Algo assim. Calma que vamos chegar lá. Aí ele falou assim, tem limite. Eu falei, porra, perfeito. Minha galera quer isso pra caralho. Vou fazer um story sobre isso e vai estourar. Eu tenho certeza que os caras vão ficar assim, meu Deus, você tá me entregando lead? Então, tipo, eu quero usar essa porra. Mano, ele entrega nome, e-mail, telefone, já com um link clicável pro WhatsApp, site do cara, rede social, e a gente já tava querendo incrementar pra botar um bot pra entrar no site do cara e pegar os dados do site pra essa planilha, pra facilitar uma planilha só. Tesão demais. Aí o cara consegue baixar em CSV e XLS ainda, os dados. Eu falei, cara, foda, vamos usar esses lead magnet, vamos pegar lead barato pra caralho, e eu boto a Copybase na próxima etapa pro cara conhecer, pra usar a Copybase pra ajudar a criar anúncios pra esses clientes, a criar as abordagens e tal. Inclusive já poderia criar alguma coisinha inicial já na planilha. Exato, já na Copybase. E aí? Então, falei, beleza, ótima ideia. Fiz um story. Aí eu falei, botei um mini chat lá, né? Manda aí no direct pra mim, robô de leads e tal. Acho que eu vi, esse eu não mandei, mas acho que eu vi. Mandei, manda robô de leads aí. Aí deu, 430 mensagens em 6 horas. Eu falei, meu Deus do céu, é um pouco mais do que eu esperava, assim. Mas tudo bem, a galera não vai usar na hora. O cara manda, mas pra ver depois, no direct e tal. Normal. De noite, dormi. Acordei, tô dirigindo, indo pra academia, ouvindo meu Roy Hunters, né? Veio mensagem do Felipe. Porra! O Felipe não é um cara muito de palavrão, de xingar, então ele é um mineirinho mais tranquilo, ele mandou, porra, cara, quando eu vi a primeira mensagem, porra, falei, cara, deu alguma merda. Eu falei, eu não vou abrir agora, que se eu abrir agora eu vou me arrepender, porque eu tô dirigindo, eu vou querer ficar vendo e dirigindo. Aí chegava na academia, cheguei em 5 minutos, eu lembro de eu parar o carro, abri a mensagem do Felipe, aí ficou aquelas notificações do Slack, aí eu abri a notificação e expandiu. Aí tava assim, veio uma conta de R$3.500 em um dia. Eu falei, oi? Cara, o Google simplesmente falou assim, vocês estão usando muito. Pau, 3 mil. E se eu deixar... Se a gente ficasse assim, 3 dias sem ver, tinha gastado 10 mil reais. Caralho. Pra um lead magnet, velho. Foi o lead mais caro que eu captei na minha vida. A galera entrou... 400 leads, você pagou 3 mil reais. Que a galera ficou assim, caralho, é ilimitado? Busca. O cara ficou buscando. Teve gente que gerou 150 buscas, pô. Em coisa de uma noite. Eu postei isso, sei lá, 5, 6 horas da tarde. No dia seguinte, 9 da manhã, a gente tinha feito 50 buscas. Aí eu falei, Felipe, tira essa merda do ar agora, em nome disso. O cara tirou. Aí botamos lá, está em manutenção e tal. Cara, imediatamente foi assim, 70 directs. Tô tentando usar aqui, não tô conseguindo. Eu falei, seus filhos da puta, os caras estão usando doido, né? Uma das APIs mais caras do Google é de Maps. Eu não entendi o problema que é tipo assim, requisições. Cada requisição tem um custo. Tem um custo, exatamente. Em cents de dólar. E não é baixo. Entendi. Entendeu? E agora imagina uma porrada de gente fazendo, num lead magnet o cara não pagou nada pra usar, e sem limite. É que pra ti era uma aquisição, mas aí fica muito caro. Eu falei, o cara vai entrar ali e vai fazer 5 buscas, 4, beleza, vou gastar alguns... Se tiver valor, se tiver
No nosso caso, tipo assim, a gente tem o time de outbound, isso teria valor. Eu não sei se as ferramentas que a gente usa lá já tem algo similar. Provavelmente tem, mas eu acho que vocês vão gostar dessa, cara. É legal, usa porque é de graça. É de graça naquelas, né? Você sabe que eu tenho um time de 100 pessoas, né? Aí mede, calma. Aí vamos pensar. Mas a gente tá pensando em colocar isso como feature pra Copybase também. Legal. Porque a gente viu que alguns caras querem isso aí. E pra um time de marketing, pode ser legal ele ter esses dados. Vou falar depois dessa porra aí. É maneiro. Tá no ar já. Provavelmente quando o podcast for pro ar já tá, mas com limite. Tem limite de 10 requisições, se não me engano, 10 pesquisas, que dá 200 leads no total, de graça. A gente vai colocar depois um tripwire pro cara ter essa feature paga, assim, mais barato. Então, sim. É mais uma forma de aquisição pra mim, mas tomamos um pau ali. Isso aí aconteceu recente, cara. Tem, sei lá, 3 semanas. Sim. Agora 3 mil pra ti não é nada, cara. Nada. Pra uma empresa, né? Não é nada. 3 mil, assim, em um dia, não é nada. 3 mil no dia? O que o Gui gasta, pô. Janta. De janta, reunião e tudo. Um almocinho com ele, né? Porque, pô, você pensa o seguinte, você vai lá e pega 2 vinhozinhos de 1.500, já dá isso. Já deu. 2 vinhozinhos de 1.500, cara. Pra abrir apetite. Aí tu vê o nível do João, né? Mas, Sérgio, deixa pra gente aí como é que a galera pode encontrar então a Copybase, te achar e tal, pra o pessoal aprender um pouco mais. Vamos lá, cara. Meu Instagram lá é @eu_SérgioFernandes. Produzo conteúdo sobre marketing lá, acho que o Gui já tá lá um tempo também. João Pedro, inclusive, já siga um tempo. Fez live tem mais de ano, né? Tem um ano, acho. A gente tem mais de um ano e meio. Então, pra quem não me segue lá, @eu_SérgioFernandes, falo sobre marketing e sobre IA. Então, justamente o que a gente tá batendo papo aqui, lá no Instagram direto, falo sobre tráfego pago também. Tem a galera da V4 que me segue há um tempão lá. E Copybase é copybase.com.br. E se você for agência de marketing, se você for uma unidade da V4, se você for um time de marketing, copybase.com.br/B2B, que é a página exatamente do plano para times, que vai te ajudar ali com a personalização de IA e tudo mais. Então, aproveita enquanto o Sérgio tá nesse early stage aí, né? Não é pequeno, mas ainda dá pra dizer que é um early stage e ele tá, ajudando a galera tudo aí, ouvindo os feedbacks, então 100%. Aproveita que quem chega cedo bebe água limpa, né? Não, enche o saco, eu falo lá, assinou a Copybase, quer vir reclamar comigo, pode reclamar direto comigo, vai lá no Instagram que eu respondo mesmo. Pior que é verdade mesmo. E cara, uma coisa que eu já vi a galera fazendo aqui no Roy Hunters, eu falei, vou fazer também, só que, como eu vou fazer depois? Mandar um direct Roy Hunters pra mim, que eu vou preparar um negócio pra eles lá da Copybase. Tá ótimo. Eu já ia perguntar, você não vai ter um desconto aqui pra... não, legal, pô. Vai ter um desconto. Eu só não sei quanto, mas vai ter um negocinho diferente lá. 40%? 40% off? Eu ouvi 70%. 3 meses de graça? Como é que e um jantar ilimitado? Eu ouvi que você vai me pagar por aquela... É isso mesmo, então, cara. Então é o Roy Hunters no @eu_SérgioFernandes. Isso. Lembra desse aí, hein? Tem mais uma aí pros nossos ouvintes. Boa. Bom, pessoal, lembrando pra você que tá nos assistindo aqui no YouTube, muito obrigado. Você perguntou, né, onde que tem mais views e tal. No fim das contas, até onde a gente sabe é no Spotify, pega mais quantidade, mas tem muita gente que assiste a gente e tem algumas pessoas que falam que ficam, tipo, cara, assistindo literalmente, assim. Então, muito obrigado pra você que fica nos assistindo aqui. A gente sabe que são as raridades, mas muito obrigado. Deixa seu comentário, inscreve no canal, compartilha aí, você tá ligado todo o processo aí, porque você é um usuário assíduo do YouTube, assim como eu. E é isso. As pessoas não podem sair daqui sem saber que crescer não é uma opção, mas é uma estratégia de sobrevivência. Se você não está crescendo, você está morrendo. Por isso que growth importa tanto.